Quando você pega a história de Jesus, abre comigo, livro de Lucas 9. Versículo 18 ao versículo 19. Essa vai ser a base da nossa mensagem. Eu vou estar lendo Mateus também 16, que se refere à mesma coisa, porém Mateus vai abordar outros pontos. Mas Lucas 9, 18, diz assim: certa vez, Jesus estava orando. Presta atenção nesse registro de Lucas, em particular. Você não vai encontrar isso nem em Mateus e nem em Marcos. E com ele estavam os seus discípulos. Então ele lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eu ainda estou muito com aquela frase da última mensagem, ainda meditando sobre essa mensagem. Se o nosso olhar for para as coisas seculares, o nosso olhar sempre será um olhar de medo, insegurança, de pavor, de incertezas. Mas, porém, se o nosso olhar for para Jesus, mesmo sabendo dos fatos, nós vamos ter esperança, nós vamos ter confiança, nós vamos ter total segurança de dias melhores. A igreja, irmãos, não depende do sistema econômico e político desse mundo. É importante você colocar isso. Não quer dizer que você não deva fazer as escolhas corretas, segundo os princípios bíblicos, e agir como cidadão. Porém, as nossas leis, por isso que Jesus veio para implantar um outro reino, o reino dos céus, que tem umas leis totalmente diferentes das leis desse mundo, e as leis que existem nesse mundo, que coincidem com as leis de Deus, que são justamente os 10 mandamentos, que são os princípios cristãos, que foi colocado em toda a sociedade. Tá? Então, a maneira com que você vai estar olhando para Jesus ou não, é que vai fazer a diferença. Porém, esse olhar não é uma coisa externa, não é? Porque se fosse uma coisa externa, bastaria ter uma imagem e você olhar para aquela imagem. Eu olhei e resolveu. E aí você vai ver vários discípulos, vários seguidores, que acompanharam Jesus, tiveram o privilégio de ver, não é? Já o apóstolo Paulo não teve esse privilégio, ele teve um encontro, mas não teve esse privilégio, correto? Porém, ele conseguia visualizar as coisas do reino e ter uma identificação com Jesus muito grande. Então, quando eu falo desse olhar, eu não falo simplesmente de uma coisa apenas física, mas de conseguir ver o que o Senhor tem no seu coração para nós. E eu poderia depois até trazer uma mensagem só sobre esse ponto. Mas, quando você pega a situação daquele centurião, aquela pessoa esteve próximo de Jesus, foi um dos que esteve mais próximo, tinha um comando sobre ele, tinha uma sentença para executar, e mesmo assim ele não conseguiu perceber a dor humana, nem a dor do povo judeu que acreditavam em Cristo, não conseguiu visualizar e ver as diferenças que Jesus estava fazendo na sociedade em tão pouco tempo, mas estava ali olhando para Jesus. Porém, após a sua morte, esse mesmo centurião, ele vai fazer a seguinte afirmação: verdadeiramente, este era filho de Deus.
ele não viu isso em tempo nenhum, até o momento da morte. Este é um ponto que é bem significativo para nós. É possível que na nossa caminhada de dor, de sofrimento, de acusação, de julgamento, você não consiga ver Jesus. E entramos em várias crises, questionamos Deus em várias situações, ainda que não verbalizamos para mostrar a nossa espiritualidade, mas aqui dentro, Deus sabe. Mas, assim como esse centurião teve a oportunidade de ver, nós também temos essa oportunidade, querido. Em meio ao caos daquele todo julgamento de sofrimento, ele conseguiu ver Jesus. Por quê? Houve um quebrantamento. As palavras que ele ouviu ali na cruz, conseguiu penetrar naquele coração que estava com raiva, com acusações, pensando que estava fazendo a coisa certa, mas não estava. Vamos entender melhor isso. O que Jesus despertou e desperta nas pessoas até os dias de hoje. O que faz Jesus chamar tanto a atenção? E aí eu classifiquei aqui em quatro grupos. Em dois, que está dentro do povo cristão, e dois que não. O primeiro, parte desse grupo que desperta algo em Jesus, é que há esperança nas profecias que irão se cumprir. Então eles acreditam na mensagem bíblica, está sempre conferindo e atento para os fatos que vão acontecendo. Nós sabemos que vários relatos bíblicos fala de profecias que já foram cumpridas, e outras que ainda não se cumpriram e ainda que vão se cumprir. Quantas promessas você já viu biblicamente registrado e que está acontecendo nos dias de hoje? Quantos milagres, quantas situações, nós aqui todos juntos somos essa grande testemunha, que a mensagem, a princípio era só para os judeus, e a partir de Jesus, essa mensagem foi liberada para os gentios, o povo que não é judeu, que somos nós. Então nós somos uma testemunha que uma das profecias já se cumpriram na nossa vida, aleluia. Mas falta muito mais, querido. Falta grandes promessas de Deus ainda para a sua vida, de você ter sonhos espirituais, de Deus te falar em sonhos. Alguém aqui já teve essa experiência? Em vários momentos Deus fala comigo em sonhos, e eu fico esperando as coisas se cumprirem. Há várias situações que eu consigo visualizar de uma maneira muito clara, sejam de bênção, de lugares de assim, opressão, mas eu não tenho toda essa totalidade de todas as revelações de Deus. Há esse grupo que tem esperança das profecias se cumprirem. E uma delas que eu tenho observado e ouvido de várias igrejas em todo o mundo, é da volta do Senhor Jesus. O tempo está chegando. Um outro grupo que olha para Jesus, que segue a Jesus, tem um outro propósito, de ter uma vida melhor. Eu vim buscar Jesus porque eu quero paz na minha casa. Está buscando algo terreno. Eu vim buscar Jesus porque eu quero uma vida melhor profissionalmente, uma cura para o meu filho, uma libertação para o meu esposo, uma condição de vida melhor.
Não que Jesus não vá e tenha esse interesse de poder abençoar, mas esse grupo existe. Não estão preocupados com a liturgia, os ensinos bíblicos, mas nos resultados. Se deu resultado, é o que interessa. E existem dois grupos totalmente contrários. Há um outro grupo que odeia o evangelho e o cristianismo. E Jesus deixou isso também registrado. E parte desse grupo que odeia, um grupo por total opressão mesmo, maligna, que se levanta neste mundo. E uma parte desse grupo que tem esse ódio, que foram cristãos. Olha só que interessante. Mas que se decepcionaram por ser esse tipo de seguidor. Foi para buscar algo, alguém prometeu que iria acontecer, e não aconteceu. Eu sempre repito de propósito este fato dessa pessoa, porque foi o que mais marcou na minha vida. De todas as coisas que eu ouvi de pessoas esperando coisas de Deus, que ficou extremamente frustrado, foi de uma mulher que queria ter uma filha menina. E Deus, através de uma pessoa, segundo ela, foi profetizado que ela teria uma filha menina. E o primeiro veio, foi quando? Qual? Um menino. E aquilo trouxe, destabilizou. E a pessoa disse, olha, fica tranquilo, não foi agora, mas vai acontecer. E novamente ela ficou grávida, e a pessoa disse, está vendo? Deus está cumprindo a palavra, sua palavra. E ela nem quis fazer essa ultrassonografia, ou se na época não existia, não lembro. E quando veio um menino. Aquele foi a gota para a pessoa ficar mal na sua vida. E na sua vida emocional também. E de maneira nenhuma ela queria mais correr esse risco, muito com raiva, com muito ódio de Deus. E nós a conhecemos essa família foi sendo tratada. Mas em uma dessas, as pessoas que buscam muito essas questões de profecia, né, visitando uma outra igreja, a pessoa disse, olha, aquilo que Deus falou para a tua vida, vai se cumprir. E a pessoa ligou aquilo a uma promessa que não era de Deus, que ela teria uma menina. Então, na terceira gestação, Deus não só deu uma menina na mente dela, abençoou ela em dobro, porque ela teria gêmeos. E quando nasceu, ela pensou, Deus me deu 2 meninos, eu fiquei decepcionada, mas Deus vai me dar agora em dobro e vai suprir a minha decepção. E quando veio, o que você pode imaginar? Mais 2 meninos. É possível a pessoa ficar com ódio de Deus numa situação dessa? O que você acha? Que seja verdadeiro, irmãos. Sem mentira, o que você acha? Você ia dar glória a Deus? Hã? Você ia ficar assim com essa cara assim de paisagem? Então, existe um grupo que odeia Deus, porque na concepção dele foi feita uma promessa e que Deus não cumpriu. Deus não existe. Deus é mentiroso. Todo cristão é doido, e assim por diante. E existe aquele totalmente incrédulo. Este grupo existe e está na Bíblia. E existe um outro grupo que é indiferente a tudo. Se eu vou à igreja, se eu não vou, Deus está sendo louvado. Se acontece coisa boa ou ruim, não tem problema, eu supero. Se tem a Bíblia em casa, se não tem, não tem diferença, eu não leio mesmo. O que importa é que Deus está aqui no meu coração. Existe esse outro grupo,
totalmente indiferente. Qual o grupo que você pertence? Quem é Jesus para você? Você é aquela pessoa que lê, que ora e que fica aguardando as promessas de Deus, e que mantém a sua chama acesa, e que persevera, ou você é aquele grupo que apenas vem para ter um padrão de vida mais calmo? E quando Deus, pela misericórdia, responde a sua oração, você volta àquele marasmo, que alguém precisa te empurrar. Vamos para a igreja, fulano, cadê você? Onde você está? O que aconteceu? Ou você é aquele grupo de tanto ouvir as pessoas querer te incentivar, você começa a criar ódio da igreja? Que povo chato, não vê o amor, o cuidado, mas vê que aquela pessoa está te importunando. Ou você é aquela pessoa totalmente indiferente? Em qual grupo você se classifica aqui? Quem é Jesus para você? Essa foi a pergunta que surpreendeu aqui os seus discípulos. Eles não estavam esperando, tanto Mateus, Marcos e Lucas. Você vai ver que ele vem em uma história, conversando na sua rotina normal com o seu grupo, e de repente ele faz essa pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? Lucas 9. E eles começaram a dizer, alguns dizem que é João Batista. João Batista era aquele que tinha a parte teórica, porque o mestre ainda não tinha vindo, mas ele executava algumas coisas, em parte, que era o batismo. Apenas isso. Era o que veio para preparar o caminho. Então, eles disseram o seguinte: Jesus, a multidão está dizendo que você é como essa pessoa, como João Batista. E nesse período, eu não lembro agora se João Batista estava morto ou não, tá? Possivelmente não, mas aquele que anuncia o reino de Deus, aquele que tem coragem de falar às multidões. E já outros, né? Você vê, mesmo nesse grupo, há várias pessoas com pensamentos diferentes. Já outros grupos vai dizer assim: você é Elias, aquele camarada duro, aquela pessoa que diz, olha, é isso, e eu vou mandar fogo dos céus, e vai acontecer. Alguns veem de uma maneira, não que fala bem, mas uma pessoa difícil, uma pessoa de um temperamento, né, agressivo, de uma pessoa decidida, que não respeita. Essa era a característica de Elias naquela época, um profeta que as pessoas tinham medo. Mas ainda há outros que dizem que é um profeta qualquer, sem muita relevância, sem muito significado. Mas o que Jesus estava querendo? Será que Jesus estava com problema de autoestima? Será que Jesus estava preocupado de fato com o que as multidões dizem? Não. A segunda pergunta vai dizer qual era o propósito de Jesus. Jesus começa primeiro a mexer com as emoções, com o raciocínio, com a lógica, com os fatos, mas agora ele vai ser direto. E vocês, o que dizem? Sabe, irmãos, este ponto aqui é extremamente importante para todos nós. Você precisa entender quem é Jesus. Nós temos muita dificuldade. Vou dar um exemplo. Nós temos muita dificuldade com o pecado. Muita dificuldade. Mas Jesus disse que venceu o pecado na cruz do Calvário. E quando nós pecamos, que não são poucas as vezes, nós achamos que temos que nos afastar e não se aproximar de Jesus. Mas é ao contrário.
Quanto mais você tem problema na área da saúde, você tem que procurar alguém da área da saúde. Sim ou não? Quanto mais você tem dificuldade em buscar uma vida santidade, o que é santidade? Uma vida separada para Deus. Mais próximo você precisa estar daquele que é santo para ter essa santidade. Então, Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro vai dizer: o Cristo, Filho de Deus. O registro de Mateus, capítulo 16, não precisa abrir, vou ser bem rápido. E Marcos também fala sobre isso, não vai abordar este mesmo fato como um local. Aborda uma pergunta e o local, mas em Lucas, Jesus é registrado como que estava orando em particular. Mateus e Marcos abordam o local, próximo, se eu não me engano, a Cesareia, alguma coisa assim, né? Aborda o local. No livro de Lucas, vai abordar que Jesus estava orando e em particular. E esse registro ele é muito importante. Por quê? São poucos os momentos que Jesus saía para orar sozinho. Geralmente, quando ele iria orar em particular, ele não fazia isso com os 12. Ele chamava apenas 3. Pedro, Tiago e João. Por isso é importante você ler os mesmos fatos que é registrado nos livros que tem a sequência. Porque um vai enriquecendo e vai trazendo as revelações daquilo que está acontecendo. Então, Pedro, Tiago e João, é possível que essa pergunta tenha sido feita apenas para esses 3. E eles faziam parte de um grupo de discípulos que se destacavam. Então, não basta você ser apenas um discípulo, dizer, eu faço parte desse grupo. Eu estou aqui. Não basta você visualizar, é importante que você faça parte desse grupo mais íntimo. Esses 3, quando Jesus chamava para orar, e em particular, significa uma intimidade mais próxima com o Senhor. De qual grupo você pertence? Pedro vai demonstrar algo aqui que é importante nós entendermos. Só conseguiremos entender os mistérios de Deus se o Espírito Santo nos revelar. Se não revelar, você vai ter muita dificuldade. É por isso que você vai encontrar muitos cristãos fracos na fé. Muitos cristãos críticos, que não são tocados, que não falam línguas, que não têm liberdade para louvar, ou que, ainda que não fale línguas, que não seja batizado, mas que esteja cheio do Espírito, que não passe a presença de Deus. São vários sinais, queridos. Pedro aqui vai trazer essa revelação. No livro de Mateus, capítulo 16, Jesus vai dizer assim para ele: feliz é você, Simão Pedro, porque isso que foi revelado não foi por carne nem sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. Então, quando você pega esses 4 grupos, daqueles que estão esperando a promessa, daqueles que estão simplesmente querendo a bênção, daqueles que estão simplesmente que odeiam e perseguem os cristãos, ou daqueles que são indiferentes, o que vai mostrar mesmo os seguidores de Jesus são aqueles que têm a revelação do Senhor na sua vida.
Revelação é essa, querido, que eu não consigo fazer com que você entre nesse reino. Não depende de mim, mas depende do Senhor. Revelação esta que não basta simplesmente você querer, mas precisa ter um coração quebrantado, precisa buscar, precisa constantemente estar nesse arrependimento. Quem é Jesus para você? Quem foi Jesus para você neste ano de 2022? Para mim, Jesus foi para essa nação alguém que teve muita misericórdia de nós e que continua tendo. Jesus tem liberado perdão para as igrejas evangélicas que tanto têm se afastado, têm pertencido mais a este grupo, que usa como um chamarisco cultos para que a pessoa tenha uma recompensa para que a igreja possa estar lotada. Jesus não precisa disso. Jesus não precisa das multidões. E é por isso, irmãos, que eu tenho o cuidado na parte administrativa. Porque uma igreja que não se controla, que tem uma despesa extremamente elevada, ela se torna refém do povo. Não posso perder membro. Não posso fechar o culto. Não posso corrigir ninguém, porque eu tenho uma despesa para pagar. Mas uma igreja que não é refém das multidões, como Jesus não era, é uma igreja livre para pregar o evangelho do reino de Deus. Ele trata todos iguais, corrige todos da mesma maneira, específico, óbvio, para cada caso, mas não deixa de pregar a palavra. No versículo 22, depois de ter essa revelação, João, pode pegar um papel ali para mim, por favor? No versículo 22, Jesus vai fazer uma declaração que temos dificuldade de compreender. Veja, primeiro ele pergunta à multidão, depois ele pergunta para os discípulos, e aí ele incentiva aqueles discípulos que ali estão ouvindo. Ficou algum papel colado? Então tá bom. Verdade, isso acontece. Depois de incentivar os discípulos, ele vai dizer, que eles são felizes. Todas as revelações, você que diz que não é feliz, é porque seus olhos ainda não conseguiram abrir para as coisas espirituais. Não conseguiram. Eu sou praticante de esporte. Não tem uma vez que eu vou fazer algum exercício físico que eu não agradeço ao Senhor. Não tem uma vez, irmãos. Senhor, obrigado. Hoje eu estou desanimado à beça, mas eu vim, Jesus. Às vezes eu não consigo completar o percurso. E ali eu falo com Jesus, Senhor, eu não consegui completar o percurso. Mas eu não parei. Obrigado pela minha condição. Sabe aquela pessoa que reclama? Não tem pessoas que reclamam do seu pé? Não gosto do meu pé. Mas o que ele te fez? Não gosto. Eu agradeço a Deus por cada parte do meu corpo. Agradeço, irmãos. Isso foi um aprendizado.
foi um aprendizado. Essa gratidão, ser feliz. Quando você entende o reino de Deus, seus olhos se abrem, não quer dizer que você tem tudo, mas o que você tem, você consegue agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Versículo 22, depois de Jesus fazer essa declaração, que Ele é feliz, eles são felizes, porque as revelações que é dado do Senhor, Ele vai dizer assim, aí começa a preparar o coração dos discípulos. É necessário que o Filho do Homem sofra, o quê? Muitas coisas. E seja rejeitado por 3 grupos. Líderes religiosos, chefes dos sacerdotes e mestres da lei. Então ele diz que é necessário que o Filho de Deus sofra muitas coisas. Seja rejeitado, e especifica os grupos, seja morto e ressuscite no 3º dia. A rejeição não dói, irmãos? Dói. E a rejeição acontece todos os dias da nossa vida. Basta você estar em um lugar que você é diferente dos demais. Tem uma cidade aqui, não lembro agora, que o povo todo é anão. Então, eles nascem no máximo 1,30 m. E neste grupo, sabe lá o que aconteceu? Eu sei que o pai está tentando fazer exame de DNA, mas um dos filhos dessa anã saiu um pouco maior, 1,60 m. E aquilo é um problema naquela cidade, porque ele é um gigante. Quando você é diferente dos demais, você vai sofrer rejeição. Pode ter certeza disso. Braço grande, mão grande, nariz grande, olho, com cabelo. Se você é diferente daquele grupo, você vai sofrer rejeição. E aí Jesus diz, é necessário. É necessário não que você sofra essa rejeição, ele especifica aqui os grupos, que é uma outra situação, né? Mas também que seja morto e ressuscite. Então isso não entra na nossa cabeça, que esse plano perfeito passará por sofrimento, rejeição, morte e ressurreição. Nós temos muitas dificuldades, querido. E talvez por isso, você não consiga ver Jesus. Você não consegue ver Jesus quando você está doente. Jesus não é tão inteligente, precisa que eu passe por essa situação. Eu não tenho explicação, mas é necessário. Quantas coisas que nós já passamos e que foi necessário para a sua vida. Pensa sobre isso. Momento difícil, o momento de total dependência, ou que ainda está passando. Não existe uma explicação lógica. Nós, como cristãos, era isso que Jesus estava querendo dizer para esses discípulos aqui nessa hora. Vocês não vão conseguir entender, porque ainda não foi revelado o que vai acontecer, morte e ressurreição. Mas é necessário. Eu fecho essa mensagem e continuo à noite, trazendo esse mesmo assunto, abordando outros pontos. Que nós precisamos, querido, apenas aceitar o reino de Deus pela fé. Eu não entendo, mas se está escrito, eu creio. Você pode argumentar, você pode falar, você pode chorar, você pode se lamentar, você tem essa liberdade,
E o Senhor não fica ofendido por isso. Mas este é o fato que Jesus estava querendo implantar no coração deles. E essa fé vem pela revelação dado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos agora. E eu quero fazer essa oração. Senhor, nós apresentamos para Ti sempre as nossas necessidades. Porque temos facilidade, Senhor, em identificar as necessidades do dia a dia que nós precisamos. Mas temos dificuldade de entender as coisas que são necessárias para o nosso aprimoramento da fé, para a nossa dependência, para a nossa estabilidade emocional, para sermos o melhor pai, mãe, filho, membro, líderes, pastores. E as coisas difíceis da vida, Jesus não eliminou, Ele passou por elas. O plano perfeito da cruz passou por essas necessidades, mas não se desqualificou, não ficou fraco, pelo contrário, essas necessidades que os discípulos viram, fez daqueles que o seguiam, não simplesmente superficial em olhar, não simplesmente com ódio, dizendo, eu tenho que aceitar que do pior é o melhor, mas eu odeio esse Jesus. Não foi também para aqueles indiferentes. Jesus veio para que a promessa do Pai se cumprisse. E aonde houvesse um coração adorador, que entende no seu íntimo, no seu coração, eu necessito de Jesus. Eu não consigo vencer o pecado simplesmente me afastando dele. Eu preciso que Ele me enche das coisas do reino. Eu preciso, Jesus, que Tu cuide de mim. E uma das coisas que é necessário para você responder essa pergunta, e vocês, o que diz que eu sou? É preciso que você faça morrer essa natureza pecaminosa, incrédula, difícil mesmo de se lidar, mesmo conhecendo as coisas como os líderes religiosos, sacerdotes, mestres da lei, mesmo com todo esse conhecimento, eram essas pessoas desse grupo que odiavam Jesus. E esse rancor por algumas coisas do cristianismo faz parte do nosso crescimento, porque à medida que a luz de Cristo vai entrando, há um confronto entre luz e as trevas que há dentro de cada um de nós. Mas se você a cada dia se prontificar, Jesus vai ajudar você a mortificar essa natureza carnal. Orar, querido, orar não é um pedido de oração e Deus coloca o dom de oração, não. Não se engane contra isso. Orar é um hábito que você vai adquirindo a cada dia, e chega a um ponto que passa a ser algo natural na sua vida, porque a você foi revelado as coisas do reino de Deus. Aleluia.
Quantas coisas que você ainda não consegue ver e você não sabe definir quem é Jesus. Sabe por quê? Porque os seus olhos ainda estão tendenciosos ao mundo, as coisas que te dão prazer, as pessoas que você busca para aconselhar não são aquelas que temem a Deus. Os seus ídolos, os seus heróis bíblicos, são aqueles que estão lá no mundo, aqueles que odeiam a Deus, e por isso você não consegue definir quem é Jesus. Mas quando você toma uma decisão no seu coração e diz: eu preciso fazer morrer essa velha natureza, eu preciso me aproximar daqueles que são lavados pelo sangue, daqueles que foram transformados, eu posso afirmar que assim como Jesus, você vai se levantar um novo homem, uma nova mulher. Pode servir a ceia. Enquanto isso, vamos louvar o Senhor. Minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz,
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sim, vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Aleluia. Senhor Deus. ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Você pode erguer este pão. Para quem é a ceia? Para aqueles que se arrependem dos seus pecados, para aqueles que têm arrumado a sua vida segundo os princípios bíblicos. Para quem é o momento da ceia? Para aqueles que querem um encontro contigo, Senhor. Porém, é possível que neste exato momento alguns tenham deixado passar esses elementos. Mas vocês continuem sendo amados, filho e filha de Deus. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem a sua hora. Tudo tem o seu momento. Mas se ainda não há compreensão, não deixe passar esses elementos da ceia. No tempo oportuno, você estará ceando conosco. Pai, queremos te agradecer. Eu não tenho como responder a pergunta dessa igreja, quem elas acham que é Jesus. Mas cada um individualmente. Que você possa ter a revelação que aquele centurião teve. Ele não tinha passado pelas águas, ele nunca participou de uma ceia, ele nunca foi discípulo de Cristo. Mas quando chegou ao pé da cruz, aquele homem duro, aquela pessoa firme nas suas decisões, foi abalado pela cruz do Calvário e declarou: eu sei quem é Jesus. O que os discípulos tiveram dificuldade, e quando trouxe uma resposta, foi revelado pelo Espírito. Esse mesmo Espírito, ali na cruz, após a morte, foi liberado para todos aqueles que creem. Aquele homem poderia ser condenado também, por ter executado a sentença que foi a ele imputada. Mas ele não lavou as suas mãos, ele não disse eu fiz a coisa certa. A última palavra que está registrado na Bíblia, aquele centurião disse: este verdadeiramente era filho de Deus. Senhor, ajude o teu povo que está desviando o seu olhar e com esperança nas coisas do mundo. Podemos fazer esse mundo melhor, sim, sendo um cristão transformado pelo teu Espírito.
podemos levar gerações para os céus ou para o inferno. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para nós e dizer: somos felizes, porque temos a revelação divina. Vamos juntos para a glória do Senhor. Foi nesse momento de dor, de sofrimento, mas também a cruz é momento de alegria, querida, porque naquele exato momento o Pai se alegrava, porque o Filho tinha feito a sua vontade. Aleluia. Oh Jesus, nós queremos te alegrar, nós queremos te alegrar, Senhor. Perdoa os momentos em que nós te decepcionamos, nas nossas fraquezas, nas nossas dúvidas, participando de grupos que não é o grupo de Deus, o povo do Senhor, pelas vezes que nos omitimos, nos escondemos, não exercitamos a nossa fé, não agradecemos a Deus. Deus espera de você, querida, um homem ou uma mulher diferente, cheia do Espírito. Que essa frieza espiritual seja quebrado na sua vida, não com esta oração, mas com uma decisão que você pode tomar nesta manhã. Toma essa decisão, decida a reconhecer que Jesus Cristo é Filho de Deus. Ao erguer esse cálice, nós te agradecemos por esse momento, fazendo memória de toda a vitória que o Senhor deu ao teu povo. Que assim seja. Bebamos todos para a honra e glória do Senhor. Amém. Aleluia. 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 Você pode glorificar a Deus. Você pode glorificar. Obrigado, Senhor. Queremos confiar em Ti. Pode agradecer a Ele. Senhor, eu faço parte desse grupo. Estou aguardando as Tuas promessas, porque não há nada neste mundo, Senhor, de bom a não ser a Tua presença. O que faz ainda este povo feliz é porque a Tua igreja ainda continua pregando a Tua palavra. Que em vários lugares, Senhor, que estão cultuando o Senhor, que esses abrigos possam ir crescendo cada vez mais, para abrigar o Teu povo, e para ir em busca daqueles que ainda precisam da Tua presença. Guarda, Senhor, cada um de nós para os nossos lares. Abençoa, Senhor,
o culto que vamos ter hoje à noite. Amém. Eu quero pedir a você, o diácono João vai estar aqui à frente, e os obreiros também. Você que tem o seu dízimo, você que tem a sua oferta, que você possa sair do seu lugar, né, e vir trazer a sua oferta, o seu dízimo. E que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.